Nós vamos, nessa noite, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis 32. Gênesis 32. A passagem que nessa noite desejamos usar como referência da pregação do Evangelho, ela conta a história de um homem chamado Jacó. Jacó, o homem do texto dessa noite, esse homem, quero falar um pouquinho da sua história. Talvez a história desse homem identifica, eu creio que, com a nossa vida. Esse homem aqui, o homem do texto dessa noite, ele está voltando 20 anos depois. 20 anos. Ele cometeu algumas coisas erradas. Ele cometeu coisas erradas, não foi com pessoas de fora, foi com a sua família. Ele enganou seu pai. Ele enganou o seu irmão. Ele enganou pessoas que eram dentro da família dele, especialmente o seu irmão chamado Esaú. E esse homem chamado Jacó, 20 anos antes desse texto aqui, ele passou nesse lugar fugindo. Esse lugar chama o Val do Jaboque, ou o Vale do Jaboque. Havia ali uma enorme represa de água. Jacó chega exatamente ali no Val do Jaboque, 20 anos depois. E ele tem um grande problema. No dia que ele fugiu de casa, no dia que ele precisou fugir de casa por causa do ódio do seu irmão, o seu irmão falou para ele, ou falou para sua mãe: está chegando os dias do luto do meu pai, e eu vou matar o meu irmão. Eu vou matar o meu irmão. Isso estava declarado, eu vou matar o meu irmão. E nós temos então essa história contada, capítulos anteriores, que a mãe soube, e a mãe que fazia parte com Jacó nesses enganos, nessas mentiras, a mãe aconselha ele a fugir. Olha, meu filho, é melhor que você fuja mesmo, é melhor que você vá para um lugar bem distante. Eu tenho um irmão e você vai passar uns dias. E esses dias foram 20 anos. Talvez nessa noite aqui estejam pessoas fugindo. Fugindo de você mesmo. Fugindo dos seus pecados. Fugindo dos seus erros. Fugindo das suas mentiras. Talvez nessa noite a vida desse homem vai falar muito conosco, porque nós temos muito de Jacó na nossa própria vida. Esse homem do outro lado do Jaboque, ele tem um irmão pronto, esperando ele com um exército de pessoas para matá-lo. O nosso pecado não é sem custo. O nosso pecado nos encontra. O nosso pecado nos acha. Se eu for citar as coisas que esse homem acontece com ele, você vai ver que o pecado ele tem um custo, ele cobra. Jacó, 20 anos longe, ele foi lá morar com o seu tio chamado Labão. Jacó lá, ele passou, podemos dizer, por muitos problemas. Muitos problemas. O quanto ele foi humilhado, o quanto ele foi enganado. Ele foi enganado pelo seu tio. Ele trabalhou 20 anos para o seu tio. Dia e noite. Então esse homem aqui, ele está voltando. Ele está voltando. Mas o pecado traz perdas. Ele perdeu o contato com os pais. Será que nessa noite aqui há pessoas, há filhos? Há pessoas nessa noite aqui que de alguma forma têm essa quebra da família, esse sentimento familiar quebrado. Eu quero dizer para você que o Evangelho que nós pregamos,
Esse evangelho, ele é o poder de Deus. Esse evangelho, ele traz o morto para esse lugar de vida. Esse evangelho, ele conserta um casamento em destruição. Esse evangelho pega filhos que estão distantes de casa, que estão rompidos com seus pais, e salva eles e traz eles novamente para o convívio da família. Isso é esse evangelho. Eu não sei quais sejam os problemas que norteiam a vida das pessoas que estão aqui nesse lugar, mas eu gostaria que esse lugar fosse feito para nós como se fosse o Vale do Jaboque. O Vale do Jaboque. Do outro lado, talvez inimigos. Do outro lado, incertezas. Do outro lado, conflitos. Mas há uma esperança. Há uma esperança, e nós vamos olhar para isso essa noite. Capítulo 32, o verso 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Tomou e fez passar o ribeiro, e tudo que tinha. Observa bem agora e presta atenção. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e deslocou a juntura de sua coxa, da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou, e disse: dá-me a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou o Peniel, e manquejava da sua coxa. Versículo 1 do capítulo 33. E levantou Jacó os seus olhos, e olhou. Eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as suas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Lia e seus filhos atrás, porém Raquel e José derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. É o que desejamos ler, que o nosso Deus, na graça dele mesmo, aplique essa palavra para a nossa meditação. Amém. Eu não sei
Quais são os conflitos que as pessoas que estão aqui nessa noite vivem? Não sei. Mesmo os que já são salvos, eu creio que a nossa vida cristã, a nossa vida como salvos também, elas são cercadas por desafios. Somos sempre cercados por desafios a todo momento. Conflitos interiores, conflito ao redor, pressão que vem de alguma maneira de fora para dentro, tentando nos tirar o foco, nos tirar o alvo. Esse homem Jacó, 20 anos mais tarde dos acontecimentos que norteou a sua vida, não suportando mais a saudade e a distância, ele está voltando como filho pródigo. Ele estava lá em Padã Arã, lá na terra distante. Irmãos, a distância, o tempo não apaga o pecado. O pecado destrói, como diz o profeta, dolorosamente. O pecado abre roturas, o pecado abre chagas, uma vez que ele não é tratado. E Jacó, então, ele deseja voltar, talvez há no coração dele um desejo ardente, grandíssimo, de ver o seu pai, a sua mãe, ele não sabe, ele perdeu o contato. Irmãos, o pecado tem separado famílias, o pecado tem separado nações, o pecado tem roubado filhos ainda na tenridade dos seus lares. E somente esse evangelho, ele tem esse poder curador, esse poder transformador, milagroso de transformar esse homem. Jacó está vivendo uma agonia, aquela agonia interior. Ele está chegando ali naquele mesmo lugar onde um dia, ele fugindo do seu irmão, ele passou a noite. Se você voltar a alguns capítulos anteriores, você vai ver isso no capítulo 28. No capítulo 28 nós temos, olha bem, capítulo 28, versículo 12. Jacó está fugindo do seu irmão, 20 anos atrás. 20 anos atrás ele está passando nesse lugar, fugindo. Eu quero que você observe comigo o capítulo 28, versículo 12. Versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e pôs para o seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. Eis que uma escada posto na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado darei a ti e a sua descendência. E a sua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 16. E acordando, pois, Jacó do seu sono, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Essa é a porta do céu. Eu quero pensar, observa bem o sonho de Jacó. Há uma escada que o topo atinge o céu. Jacó está contemplando no seu sonho uma escada. Eu estou pensando nessa escada como figura da cruz. Somente a cruz de Cristo ela tem esse alcance infinito. Somente através da cruz esse homem
morto no seu pecado, ele tem condição de fato voltar a ter comunhão com Deus. E Deus está dizendo para Jacó: Jacó, você não precisa fugir. Jacó, vamos resolver o problema do pecado aqui. Jacó, o pecado vai te encontrar, o pecado vai te achar, Jacó. E ele então, ao acordar daquele sono, Jacó, ele fala: quão temível é este lugar. Irmãos, Deus deseja realmente, é o grande desejo de Deus, é que pecadores tremam diante dele. O pecador não pode se sentir confortável. O pecador não pode se sentir confortável, que eu quero dizer confortável, eu estou gostando, eu achei muito boa a mensagem. O grande propósito de Deus é comunicar ao pecador que ele está morto, que ele está indo para o inferno, que ele vai ser condenado. É esse o grande propósito de Deus. Quantas pessoas após a pregação do Evangelho foram sensibilizadas, tocadas, sentiram quão terrível é esse lugar, quão temível é esse lugar, mas continuam vivendo mortos, continuam vivendo os seus pecados ainda, na semelhança de Jacó. Estão preferindo fugir para a terra distante, estão fugindo para os seus pecados, para viver os prazeres da terra distante. Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, eu posso mudar exatamente o curso da sua vida, eu posso mudar o seu destino, Jacó. Aquela escada era uma figura da cruz de Cristo. 20 anos mais tarde, ele está agora voltando. Agora Jacó, ele não tem sonho, ele tem realidade. Ele sabe da certeza, lá do outro lado do Jaboque, o seu irmão o espera. Qual é o seu maior temor? Qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior medo? Como você encara a morte? Como você pensa na morte? E eu vou perguntar ainda mais: os que viajaram para estar nesse acampamento, os que vieram para esse acampamento, se fosse conosco aquilo que aconteceu com os nossos queridos irmãos, a incerteza, não saber o que nos espera. Se fosse você nessa tarde, como aconteceu lá em Belo Horizonte, descendo aquela urna, descendo aquela sepultura, qual seria o seu destino? Qual seria a sua condição diante de Deus? Qual seria a sua condição? Oh Deus, eu não tenho certeza da vida eterna. Oh Deus, eu estou vivendo um conflito interior. Oh Deus, eu estou aqui, mas eu pareço um robô, eu não tenho mais sensibilidade. Oh Deus, a minha vida tem sido simplesmente uma vida sem sentido. Mas hoje eu estou aqui, nesse lugar, no Vale do Jaboque. Oh Deus, eu estou pronto para que o Senhor venha ao meu encontro. Oh Deus, eu estou pronto para que o Senhor mude os meus pensamentos, mude o meu coração, tire o meu coração de pedra, Deus, e coloque um coração segundo o seu coração. E é exatamente quando nós olhamos para o texto, capítulo 32, diz o texto que diz assim: e Jacó então, ele começa a passar o vale, passou tudo que pertencia a ele. E aqui diz exatamente isso: tomou e fez passar o ribeiro, fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. Eu queria que você olhasse para isso, ficar só. Não olhe para o seu amigo, não olhe para o seu vizinho, não olhe para as pessoas ao redor, olhe para dentro de você. Você sabe o que o nome Jacó significa? Jacó significa mentiroso, trapaceiro, espertalhão, tudo de ruim. O nome Jacó quer dizer exatamente isto.
quão miserável ele é, quão mentiroso ele é, quão pecaminoso ele é. Olha bem, ele está ali, Jacó está ali vivendo aquela agonia que o pecado traz para o pecador. Jacó está vivendo as incertezas da vida, as incertezas que o pecado muitas vezes faz bater no nosso coração. Ele ficou só. É tudo que Deus deseja. Deus deseja que o pecador diante dele esteja só, sentindo a sua culpa, sentindo o seu pecado. Ó Deus, eu não posso fazer nada para mudar a minha sorte, ó Deus. Mas se na tua graça e misericórdia, Deus, vir ao meu encontro, transforme a minha agonia em certeza, transforme a minha agonia em alegria. E o texto diz que e lutou com ele um homem até que a alva subiu. Lutou com ele um homem até que a alva subiu. As muitas aparições do Senhor Jesus na velha dispensação. Estou entendendo que o Senhor vem ao seu encontro. Será que nós temos dúvida, gente, irmãos, amigos? Será que há dúvida? O Senhor vir ao encontro do pecador, Ele veio lá dos céus, Ele veio lá da glória, Ele veio lá da eternidade, Ele veio ao nosso encontro. Houve uma luta também conosco, na nossa experiência, que o Espírito Santo empreendeu conosco, lutando conosco, quebrantando o nosso coração inquebrantável. Nós que já experimentamos a salvação, sentimos exatamente essa luta interior, essa luta que o pecado, de fato, ele faz pulsar em nós. E o Salvador, então, o Senhor vem ao encontro de Jacó. E uma luta travada ali, uma luta de agonia, uma luta... eu estou imaginando Jacó clamando, porque ele conhecia o Deus do seu pai. Talvez o Deus de seu pai ainda não fosse o seu próprio Deus, o seu Deus pessoal, o seu Deus Salvador. Quantos aqui estão vivendo na ilusão do Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, mas você não pode dizer, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é aquele que redimiu a minha alma. O texto diz, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Isaque, mas não podia falar o Deus de Jacó ainda. E ele diz aqui no texto, e vendo esse que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Eu posso imaginar, naquela luta, quando Deus toca na parte mais sensível, na parte mais sensível, na coxa, desse nervo da coxa de Jacó. Jacó precisou segurar, ele precisou segurar, largar todas as coisas e segurar somente no Senhor. Ó Deus, eu estou largando todas as minhas confianças, todo o meu orgulho, toda a minha soberba, toda a minha vida de pecado, toda a minha mentira. Ó Deus, eu estou indo em direção ao Senhor nessa noite. Ó Deus, eu sei que não vai ser fácil, mas eu estou indo ao Senhor. É exatamente, Deus toca na juntura da coisa desse homem. Esse homem, ele precisa se escorar em Deus, ele precisa de fato debruçar-se em Deus. Deus pode tocar na sua vida nessa noite, Deus pode tocar na sua consciência essa noite, é o seu grande propósito. Deus quer falar ao seu coração. E aqui diz o texto, então, que ele deslocou a juntura da coxa de Jacó naquela luta. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Ele, porém, disse, eu não te deixarei ir. Eu não te deixarei ir, se não me abençoares.
Será que nós podemos recordar a noite da nossa salvação? A noite em que fomos salvos, o dia que fomos salvos. Senhor, é agora ou nunca. Senhor, o Senhor não vai voltar mais por Jericó, Zaqueu. Senhor, que eu torne a ver o cego Bartimeu. Será que você vai ter outra oportunidade, amigo meu, como esta? Será que não vamos ser aquele ou aquela amanhã a descer a uma urna, a uma sepultura, sem a esperança? Olha bem, ele está dizendo aqui, olha o que nós encontramos acerca desse homem. Não te deixarei ir se não me abençoares. Não há bênção maior na vida de um ser humano do que ele ter o perdão do seu pecado, de ser salvo da ira vindoura. Não há dinheiro nenhum depositado nos bancos do mundo que possa de fato redimir uma alma. É o que o livro de Provérbios de Salomão fala. E ele falou, eu não vou te deixar ir, eu não vou te largar. Ó Deus, eu preciso de ser salvo. Será que há pessoas aqui nessa noite? Será que há pessoas entre nós aqui que precisam ser salvas, perdoadas os seus pecados? E ele fala então e disse, o Senhor pergunta para Jacó, o Senhor pergunta para ele pergunta então e disse-lhe, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Lembra que Deus é onisciente, presciência, onisciência, Deus conhecia tudo, não precisava Jacó, Deus não precisava que ele respondesse, Deus sabia, mas Deus está perguntando qual é o seu nome, e eu quero perguntar nessa noite também qual é o seu nome, quais são os seus pecados, talvez agora, exatamente agora, está enumerado na sua mente, eu tenho sido pecaminoso, maligno, mentiroso. Eu tenho enganado e sido enganado. Eu tenho sido um verdadeiro miserável. Eu estou afundado até onde não pode mais no pecado. Jacó, ele responde, ele fala em um tom bem claro, ele diz, o meu nome é Jacó. Eu sou o maior pecador, porque Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo 1,15. Jacó, ele confessa, ó Deus, eu sou tudo de ruim, eu sou tudo aquilo que o pecado me fez, mas Senhor, transforma o meu viver. E nós temos então a resposta no verso 28. Não te chamarás mais Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Que preciosidade, Deus está mudando o nosso interior, tirando o nosso coração de pedra, tirando toda aquela crosta que o pecado causou, colocou, aquelas feridas que o pecado fez. Deus está transformando agora, tudo aquilo agora em coisas novas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Agora eu quero ver o meu irmão Esaú, eu quero ver a minha mãe, eu quero ver o meu pai, eu quero ver a minha esposa, eu quero ver os meus irmãos, eu quero ver todos aqueles que o pecado me separou dele. O pecado faz coisas tremendas na vida da família, das pessoas. E eu posso imaginar a paz que pode inundar o coração desse homem chamado Jacó, como inundou o nosso coração. E Jacó agora ele tem interesse, qual é o teu nome? Qual é o nome da pessoa que lutou com ele? Porque pergunta pelo meu nome. E o texto diz que o abençoou ali. Eu quero que você observe duas coisas comigo. Os últimos 2 versículos que eu vou ler. Eu quero perguntar nessa noite, você que diz que é salvo, salva,
Qual é a certeza que você tem que você é salvo? Qual é a certeza? Você tem certeza, convicção. Olha bem, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Não há experiência maior do que essa. Há 30 anos atrás, eu atravessei o Jaboque. Eu me agarrei no Senhor. E eu tenho nesses 30 anos repetido as mesmas coisas. Eu sou salvo. Eu tenho visto a Deus face a face. Eu tenho sentido esse poder transformador na minha vida. E isso me dá força para perseverar, para aguardar, para ficar esperando esse Salvador que vai voltar dos céus. Certeza. Mas há uma outra coisa que eu quero que você olhe nesse texto. Ele tem uma marca. Ele tem uma marca. Primeiramente, ele tem certeza. A minha alma foi salva. E no versículo 31, e saiu o sol. Quando ele passou o Peniel, e manquejava da sua coxa. Ah, nós temos uma marca. Nós temos uma distinção. Jacó, onde ele caminhasse, ele tinha que agora carregar um bordão. Nós vamos carregar essa marca até o fim. Qual é a sua marca? Você tem marca? Você tem uma marca ou você está vivendo um engano? Ou você está vivendo algo enganoso, perigoso, que pode levar à separação eterna de Deus? Que não haja ninguém nessa noite iludido, enganado. Que você nessa noite possa fazer desse espaço aqui, o seu val do Jaboque, ficar só nessa luta com Deus, mas render-se a Ele. Eu gosto muito dessa expressão. E saiu-lhe o sol. O sol saía todo dia. O sol saía todo dia. Mas o sol daquele dia seguinte de Jacó era um sol que brilhava. O sol da esperança. Irmãos, esse sol da esperança há 30 anos, ele raiou no meu coração. Eu cheguei um período da minha vida, os conflitos que me levaram ao pecado me fez sentir muito ódio do meu pai. Ódio, muito ódio, muito ódio. E na noite da minha salvação, a pessoa que eu mais queria encontrar era o meu pai. Era o meu pai. Eu queria dizer para ele: pai, o quanto eu te amo. O quanto o Senhor é importante para mim. Meu pai já está com o Senhor na glória. Daquele lugar que eu estava até o lugar que eu tinha que chegar, dava mais de 20 minutos, parecia que era uma eternidade. E eu cheguei e ele estava lá no quarto, não era comum para mim aquilo. Eu não tinha esse ambiente família, nós não tínhamos esse ambiente. O pecado, ele fez miséria na minha família. Mas eu pude entrar naquela casa, entrar naquele quarto. Eu sentei ali ao lado da sua cama e eu falei: pai, eu acabei de ter uma experiência de perdão, de pecado, e eu fui salvo essa noite. E eu estou aqui para te pedir perdão de todas as minhas desventuras, de tudo aquilo que eu causei para o Senhor e para minha mãe. Eu recebi um dos abraços mais gostosos, mais aconchegantes que eu pude receber, talvez, na minha vida. Aquele foi o meu val do Jaboque. Talvez o seu seja diferente. Eu não sei até onde o pecado te levou.
Mas o pecado tem levado todos nós a uma vida longe de Deus. E é tempo da volta, é tempo de voltar, é tempo de atravessar esse vale, é tempo de atravessar esse lugar sombrio e voltar para Deus. Que nesses dias aqui, nesse lugar, que o Espírito Santo tenha poder para avaliar a nossa situação real diante dele e nos levar para o Senhor. Que Deus nos ajude. Amém.